Quando eu comecei um grupo de Open Finance, eram 3 pessoas. Hoje tem 1.000 naquele grupo lá, 1.024, que é o limite. Hoje você fala assim, cara, daqui 3 anos o Banco Central vai fazer alguma coisa? A galera quer ouvir, quer entender o que pode ser. Pra você, quais são os temas mais quentes hoje aí que estão em pauta ou estão em aberto aí no mercado? A gente traz depois o que está estabelecido, mas extremamente quente, que é o próximo, é IA. É um dos negócios que quando eu conectei a primeira vez, comecei a bater papo, realmente eu falei, uau, isso é muito legal. Tive uma sensação parecida quando eu conectei a primeira vez na internet também. Quando a gente pega os dados do Open Finance e consegue, com IA, com inteligência de dados, daí imagina que eu vou avaliar se você pode alugar ou não aqui um lugar. Vejo que o aluguel que ele tá pagando é 3, agora o aluguel vai ser 2,5. A locadora, enfim, vai olhar e falar, cara, o risco é baixo. Então, o propósito do Pilotim é conseguir gerar valor pro usuário final no compartilhamento de dados. Hoje o papo é sobre regulação financeira. A gente vai falar não só do que está acontecendo agora, mas também do cenário que nos trouxe até aqui. Trouxe uma pessoa para bater esse papo que ela é especialista no assunto e eu preciso fazer esse disclaimer. Essa pessoa é fundadora do primeiro canal, isso aqui é internacional, o primeiro canal do mundo a ter uma dedicatória especial a músicas de regulação financeira. O canal Regulação tá aqui nas mãos de Rogério Melfi. Cara, prazer te receber hoje, Rogério. Você que é um cara conhecido pra caramba aqui no mercado e brincadeiras à parte, você se desdobra aí entre vários grupos diferentes, eventos, construção de produto financeiro, tá sempre por dentro de vários temas. A gente vai poder falar nesse episódio de hoje de Drex, de IA, vamos poder falar de Open Finance, tem muita coisa para te abordar. Prazer te receber hoje de novo aí. Prazer meu, obrigado. Vamos bater esse papo aí, Gabriel, e trazer isso aí. O que der para facilitar para a regulação, todo mundo entender, melhor ainda. Boa. Não, e pessoal, depois que botaram IA na mão do Melfi, tá impossível. Então, qualquer ideia que vocês deixarem no comentário aí, certamente ele já desenvolveu ou vai ter interesse em desenvolver. Mas, brincadeiras à parte, esse canal do Regulação tem um pouco disso, né? Uma brincadeira ali que, de certa forma, ele traz elementos ali que descrevem produtos, que enfim, descrevem novas regulações e, no final, em formato de música, né? É isso aí. Bom, já começando por ele, como é que a gente... Assim, o que começou ele? Teve lá a JSR, né? Jornada Sem Redirecionamento do Open Finance, e lançou muito perto do carnaval, faltando uma semana ou na semana do carnaval. Daí foi a primeira música pro canal, já fomos lá, criamos uma musiquinha. Daí você comentou, mas tudo usando IA, né? Então, enfim, dentro dessa linha, então é fácil de fazer. Imagina se tivesse que chamar aí, escrever letra, chamar a banda. Não, mas até aí você toca alguma coisa, não toca? Eu não toco nem campainha direito. Não, mas eu lembro de você participando no evento, foi cantando. No Open Summit Awards, daí teve música também lá aí, e tá cantei, subi no palco. Eu sei que tem umas bandas aí escondidas no mercado financeiro, tem vira e mexe, tem uma galera da AWS que toca, ou galera daqui e dali se junta, e tem umas bandas aí do mercado, né, cara? Pessoal do mercado financeiro tem uns hobbies, assim, de música muito ligado, esportes também, é uma galera legal. Boa. Cara, se eu for citar todas as curiosidades, tem o clube de golfe também, né, cara? Tem uma comunidade de golfe aí tá que a galera engaja pouco ainda, mas é uma outra coisa aí que... Vamos deixando depois todas as descrições aí de todas essas coisas. Eu acho assim, já deixa o primeiro recado aqui do episódio, é que você aí que está nos ouvindo, eventualmente não faz parte dos grupos de fintech, de inovação financeira em geral. Lá você tem desde grupos de testes, de Pix, até grupos de interesse, como pessoas que gostam de golfe e se juntam em São Paulo para poder jogar. Tem Open Finance em Brasília, enfim, tem vários grupos de interesse que as pessoas acabam se encontrando ali para, enfim, dividir esses interesses e conhecer mais gente, né? É isso aí. Principalmente temáticos dentro disso, de Open Finance, de Drex, identidade. Identidade digital, enfim, dentro desses temas. Mas daí criou capítulos já de Brasília, tentamos criar capítulos de Minas, essas coisas. Ainda não engajou, é uma vontade de ter aí. Mas, enfim, daí tem essa
particularidade de ter também o de golfe lá para tentar engajar essa galera, assim. Ô, Mel, antes de começar, cara, da onde Vamos que lá. vem esse seu interesse aí por questões da comunidade, assim? Eu sei que hoje, seu cargo, eu posso falar CPO, certo? CPO lá no Pilotinho. CPO no Pilotim, você... A Ingrid já esteve aqui e ela mostrou, né, ela falou que uma das fotos que vocês usam é do primeiro meetup de Open Bank, que eu acho que foi em 2016. Provavelmente, lá no alguma- Cubo. 2016 ou 2017, assim. Alguma coisa assim, É bem isso nos aí. primórdios ali. Mas eu queria saber isso, cara, da onde que vem esse seu interesse pela área e essa vontade dessa participação em comunidade também? Tá, boa, legal. Bom, interesse pela área, primeiro, eu sempre trabalhei com tecnologia financeira. Sempre tecnologia, comecei com desenvolvimento mesmo, programação e tudo mais, mas para o mercado financeiro. Empresa de cobrança, já trabalhei com compensação de cheque, enfim, várias jornadas dentro do mercado financeiro. Comunidade, quando junta isso? Cara, principalmente, talvez a grande influência aí é Google. Então, lá nos primórdios aí, 2000 e algumas coisas, participando de GBG, GDG, então Google Developers Group, Google Business Groups, onde a gente juntava, fazia encontro aí com desenvolvedores Tinha uma e tudo casa mais. do Google? Teve lá na Paulista, né? Eu nunca fui, mas eu assisti uma coisa. Isso teve, a gente teve lá o campus, Google Campus. Esses meetups, esses encontros, era pré-isso. A gente, assim, mas também rolou muito lá. A gente fez vários eventos lá. Mas ele vem desse lado do desenvolvedor, né? Vem dessa comunidade de desenvolvedores, então saía tecnologia nova, a gente ia lá, organizava meetup e fazia isso. Só que daí eu fui migrando minha carreira de técnico para cada vez mais a área de produtos, que é onde eu tô hoje. De entender que, não bastava saber codar, eu tinha que entender lá a regulação, eu tinha que entender o manual de layout, eu tinha que discutir isso. Então, fui indo muito para esse lado. Quando eu caí no mundo das fintechs, e faz tempo isso aí também, né? 2016, por aí, tinha muito pouca gente fazendo isso. Um dos caras, o Bruno Diniz, está até hoje fazendo conteúdo, fazendo isso. Zé Prado. E daí eu falei, cara, vamos começar a organizar meetups em cima disso. Encontros presenciais, daí a gente ia na IBM, no Google, lá no Cubinho e etc. Levava um tema. Vamos falar disso, vamos falar disso. Na época lá, 2016 ou 2017, esse do Open Banking, né, na época, eu já estava com a Labs Bank, então eu já estava envolvido no tema de Open Banking e chamei a Ingrid, que estava no Neon na época, uma pessoa da Matera, uma pessoa, não lembro de onde agora, enfim, mas para juntar, para discutir, para levar isso. E a gente conseguia sempre atrair aí 50, 100 pessoas para debater. Acho que é isso que junta esse lado de comunidade. Daí é lógico que essas coisas foram crescendo, daí a gente pode, sei lá, premiação, awards, grupos de WhatsApp, daí esse negócio começa a crescer dessa maneira, assim. E, cara, o que te movia nessa época? Assim, o que você esperava quando você juntava essa galera toda para falar de Open Bank no... Putz, sei lá, em 2017. Então, daí é uma pegada minha muito de fomento de mercado mesmo, assim. Daí é um defeito, mas uma qualidade, enfim. Eu não consigo colocar, não vejo muito colocar comunidade, essas coisas, como um produto, como um negócio, um business. Então, assim, o que não ganhava, não cobrava entrada, não... Enfim, o que tinha muito nisso era fomentar o mercado, discutir, aprender. Eu aprendo muito também nisso, enfim. Você junta 1000 pessoas lá no grupo, uma pessoa tem dúvida, a outra responde tudo mais, você tá já consumindo aquilo. Mas daí você acaba ajudando uma pessoa ou outra, quando você precisa de ajuda também você tem nisso. Então, assim, é mais fomentar o mercado mesmo, sempre foi. E é muito hoje. Daí eu me aproximei com isso, nessa jornada da própria associação, da BFintech. E lá também acaba sendo isso, fomentar mercado, ajudar as fintechs, continuar produzindo conteúdo. Vai muito nessa linha. Sempre foi um paralelo ao profissional, ao que eu estava, na empresa que eu estava, ao business que eu estava, enfim, pensando em ganhar dinheiro aí na época. Então, para você, imagino que a partir da... Não a partir, mas a agenda BC Hash, ela deve ter te deixado animado porque, né, o hashtag ali, porque é uma profusão de itens e temas
que deveriam ser debatidos a partir dali, né? É isso. Toda vez assim que o Banco Central, assim, com BC++, com a BC+, BC hashtag e tudo mais, ele começa a trazer essa discussão muito mais próxima da sociedade. A gente tinha, putz, assim, tecnologias que eram muito discutidas fechadas, né? Então, assim, a gente vai comemorar 5 anos de Open Finance. Ninguém comemorou nunca aniversário da SPB, entendeu? Uhum. Ninguém comemorou aniversário de outras coisas que foram feitas pelo mercado sem muita discussão e tudo mais. Enquanto, quando ele começa com pagamentos instantâneos, com Open Finance, agenda de tokenização e tudo mais, com uma discussão aberta, é isso, assim, várias entidades, associações, enfim, discutindo isso. Oportunidade para a gente bater papo aqui no podcast, regulador aberto para trocar ideia com a comunidade. Então, com certeza, isso me deixa feliz mesmo. Me deixou legal. Bem... E como é que você vê a mudança do perfil das pessoas que estavam participando dessa época para agora, assim? Cara, o que a gente tem aqui cresceu muito, no meu ponto de vista, assim, né? É bem legal. A gente tinha um cenário, enfim, há uma década atrás... Até tinha um cara comercial que falou isso aí pra mim na época e era legal. A gente vendia uma solução de internet bank. E daí a gente reclamando, falou que ele tinha que vender mais. Ele falou, não tem banco todo mês, então não tem pra quem eu vender. 10 anos depois o cenário já é diferente. Agora todo mês tem um banco novo, então ele tem mercado. E isso trouxe uma mudança assim de, putz, quem vai estudar há 10 anos atrás meios de pagamentos? Poucas pessoas, porque tem poucas áreas, se aprende dentro daquele banco e etc. Hoje, cara, toda hora tem alguém precisando estudar regulação de meio de pagamentos, conhecer mais sobre isso. Como funciona o ciclo do crédito, o que é um FDIC, securitização e etc. Também, poucos conheciam e etc. Então, esse mercado cresceu muito, a ponto de várias empresas que nem são do setor financeiro se interessarem por isso. Então, o público hoje é diverso, enfim. No grupo mesmo, assim. Quando eu comecei um grupo de Open Finance, eram 3 pessoas. Porque lá atrás era eu e o Davi que trocava ideia, não precisava ter um grupo. O dia que entrou o Leandrinho, a gente falou, vamos criar um grupo. Hoje tem 1000 naquele grupo lá, 1024, que é o limite. E ninguém queria discutir isso no passado. Hoje nem existe... Teoricamente, né, a gente pode discutir isso, nem existe Drex. Mas, cara, já tem um mercado enorme discutindo como vai ser, o que pode ser e etc. O que era difícil. Pré-Pix, poucos ficavam querendo discutir o que ia ser o Pix. Pré-Open Finance, poucos queriam discutir isso daí. No Open Finance, você fez parte. Você estava lá no começo disso. Você lembra que, enfim, com certeza seu engajamento era muito menor. Você falava, era uma coisa de... ET, porque ninguém queria ouvir. Então, assim, hoje você fala assim, cara, daqui 3 anos o Banco Central vai fazer alguma coisa, a galera quer ouvir, quer entender o que pode ser. Então, acho que mudou o perfil das pessoas nesse sentido, de muito mais pessoas interessadas no que vai acontecer de inovação financeira aí no mercado. Eu, quando comecei a ver o que o Banco Central estava fazendo, não sei, na minha cabeça, esse ciclo de entrar... um normativo novo e alterar, etc. É tudo muito longo e eu não imaginava ver aquilo na prática. E do nada você começa a ver mudança. Fala, caraca, pode ser um negócio daqui para amanhã e a gente não está preparado, né? E eu queria conectar isso, inclusive, com outro trabalho que você faz junto com o Tassim e com o Evandro Cassiano também, que é de tentar organizar o que está mudando, o que está tendo de regulação para as pessoas, não só com música, mas com... um pouco mais estruturado no PPT. Ali, mas realmente essa estrutura que você falou de quais são as regulações, qual que é a linha do tempo, o que mudou, essa que entrou revoga qual e tal. Queria que você contasse um pouquinho mais disso, assim, e de onde que isso surgiu. Cara, isso daí, o pai disso daí é o Tassim. Do Pix, ele sempre começou a organizar isso aí. Então, ele tinha um material... A gente trabalhou junto, né? Então ele ia organizando. Saiu uma nova regulação e tal. E muito estudioso de Pix. Então, todo ele ia lá, lia a regulação, desdobrava, explicava pra gente o que estava mudando e etc. E ele começou a construir isso, sei lá, 3, 4 anos depois, já era um material riquíssimo, né? E pouco ele divulgava.
Daí, uma vez, em algum grupo, ele pegou e soltou lá. Daí provocaram ele, falaram, pô, não tem um desse aqui igual de Open? Daí eu peguei, demorei ainda uns meses, pelo menos uns 6 meses. Eu falei, não, tá assim, vamos fazer o de Open. Me dá aí tua matriz, me dá tua origem. E daí ele me ajudou, a gente fez o de Open. Passou um tempinho, daí eu provoquei o Evandro. Eu falei, ô, faz um de câmbio aí pra gente. Então, o que tem esse material aí de acompanhamento regulatório, pelo menos esses 3, deixa o convite aqui. Já convidei algumas pessoas falando, ô, faz o de bet, faz aí o de IPs e etc. Porque daí tem que ser nem daquela linha de não ter um modelo de negócio em cima. Tem que organizar lá, fazer e a gente acaba publicando. LinkedIn, grupos e tudo mais. Mas qual que é a ideia? É trazer todo o histórico da regulação para você entender o que teve de novo. Então, quem já está em linha, putz, já conheço tudo de Open Finance. O que saiu nesse semestre? O que tenho que me preocupar? Beleza. Se você nunca viu Pix, vale a pena dar uma olhada naquilo, porque tem os normativos que já caducaram, então vai estar lá cortadinho, taxado. E aquilo que está vigente, cara, se você é de produto, porque daí é o negócio talvez mais interessante. Você tem que montar ele e vir de trás para frente, tá achando que foi... Toda vez a gente vai isso. Tudo que foi revogado. Então, quando a gente joga, a gente marca lá tudo que foi revogado e só fica o que tá valendo mesmo. Agora, o que eu ia comentar é assim, quem tem que ler aquilo, é lógico, a pessoa do regulatório pode ler à vontade, mas é a galera de produto que tem que dar uma olhada e falar, putz, mudou isso aqui, com isso eu tenho uma oportunidade de melhorar meu produto assim, 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 ou eu tenho que mudar meu produto tal para atender essa regulação e etc. E daí, queira ou não queira, acaba contando a história, né? E daí, quando você falou de normativos, eu não vou saber de cabeça, mas o Pix tem umas centenas lá. Sim. Então, você vê que é um modelo muito mais... Joga no mercado, testa, valida. Se tiver que ajustar a regulação, a gente ajusta daqui 6 meses, daqui 1 ano. Do que, cara, vamos esperar 3 anos para ter uma regulação perfeita. Isso, então, enfim, o Banco Central está muito teste, valida e deploy muito mais rápido, assim. Para você, quais são os temas mais quentes hoje aí que estão em pauta ou estão em aberto aí no mercado? Cara, assim, a gente traz depois o que está estabelecido, mas extremamente quente, que é o próximo, é IA, enfim, o que ela vai transformar aí todo o mercado dentro do segmento financeiro, e tokenização. Mas nada deixa de pagamentos instantâneos, principalmente com parcelado, com toda a agenda que ele vai evoluindo, MED 2.0 e etc. E o próprio Open Finance, que ainda tem muito que crescer. Ele vai entrar em crédito, né, cada vez mais aí na portabilidade, mas ele tem ainda vários modelos de negócio sem ser explorados. Então, assim, só esses 4 já dão muito trabalho aí pra galera. Sim. Então, assim, quente, que putz, quem começar agora vai estar pegando fogo daqui 2, 5 anos, é IA tokenização. Esses outros 2 já estão quente e vão só ferver daqui para frente. Assim. Eu estava pensando também essa apreensão do mercado com o que vai sair da regulação de base, né? Que ela vai impactar tanto as plataformas quanto quem está operando em cima delas e, igual você falou, né? Hoje tem um banco novo por dia. Né? É isso aí. O que vai ser para esses caras também, né? Cara, vai ser interessante, assim, o mercado como um todo, ele tem que passar por processos, né? Uma hora de crescer, você tem muito player, outra hora ele acaba consolidando, diminuindo, seja por uma questão regulatória, seja por aquisição de mercado, fusões e o que vai acontecendo. Em Banking as a Service, eu acho que vai começar a ter um funil aí de pequenos prestadores de serviços. Talvez fique difícil operar, vai sair a regulação ainda, enfim, mas talvez fique muito difícil, eles vão ter que ser adquiridos, enfim, vai se consolidar em alguns players. Vai durar isso um tempo, até que realmente vai ter alguma outra mudança daqui a um tempo, que daí vai ficar mais fácil, que a tecnologia do BaaS vai ser mudada, vai ser transformada, e daí você começa a crescer o número de players de novo. E bancos digitais, a gente passou um pouco disso, de putz, vou abrir banco, daí uma hora falou, cara, mas só abrir o banco não para de pé, não adianta, né? Eu tenho que ter um modelo, como é que eu ganho dinheiro com isso, como é que eu faço. E hoje, talvez, o número de IPs que abrem é muito menor do que era no passado,
Mas sociedades de crédito e etc. aumenta porque fala, não, o dinheiro não está realmente em eu ter uma conta, ter isso, mas eu criar um modelo de crédito diferente, conseguir emprestar recurso e tudo mais. Então, acho que o mercado abre e fecha dentro dessa linha e vai melhorando, assim, no sentido de aumentar, pensa no... pular a barrinha lá, mais uma barra subindo, assim, subindo mais 10 centímetros aí, mais 15 centímetros. Uhum. Então, quem conseguir pular mais alto vai entrar nisso. Em paralelo, entra todo um mercado aí de ativos digitais, tokenização e etc., que daí entra com uma barra baixa ainda, que é um mercado que tem muito que crescer e explorar, e dela vai subindo aí nos próximos anos. De tudo que está entrando, o que você vê, na verdade, para quem está competindo, assim? O que você vê de oportunidade? Porque, de um lado, você fala assim, a régua está subindo, a barra tá elevando. Pode ser que a pessoa pense isso só do ponto de vista regulatório, mas ela está subindo também para o consumidor, né? O consumidor está exigindo mais, etc. Tem mais ferramenta disponível. O que você já está vendo aí que mudou no mercado nesses últimos anos aí de ofertas ou de produtos, serviços, etc., que a gente não via, e como é que está essa competição, assim? Acho que a entrega para o consumidor... Assim, ó, pensando primeiro pelo lado bom, depois eu critico, mas assim... o número de ofertas para o consumidor está muito melhor, assim. Então, sei lá, a gente... Sucesso do Pix, ele vai muito em linha de... Cara, antes era difícil. Se você me pagasse o almoço, eu não ia, tipo, andar uma TED e o custo que tinha aquilo e etc. Daí a gente começou, depois de um tempo, até alguns bancos falando, não, eu te dou 5 TEDs gratuitas, 10 TEDs gratuitas. Então, começou essa estrutura de... E tinha uma pergunta sempre que a gente fazia, era se a pessoa tinha conta no seu banco, né? É isso, porque daí você preferia, assim, eu sou do banco laranja, eu mando dinheiro pro laranja. Eu não quero mandar pro azul, pro vermelho, porque senão vai ter custo e etc. Daí, dentro dessa explosão de IPs, você começou a ter IPs que, putz, nem dava para mandar um TED. O cara te mandava um boleto, você tinha que pagar o boleto para fazer o cash-in. Então, enfim, toda uma loucura. Então, nesse ponto de vista do usuário final, e daí quando a gente pensa em pagamentos instantâneos, uma melhoria de experiência de serviço, uma entrega violenta. Hoje você pode mandar dinheiro para qualquer detentor de conta, e inclusive instantâneo, o cara tem a confirmação, você sabe que você mandou, o cara recebeu e etc. Então, pode pagar o almoço para mim, que é quase certeza que eu te pago. Se eu não pagar, enfim, é mais por falta de recurso do que a tecnologia de tipo, eu já mandei o toque. Não, agora tem Pix parcelado, fica tranquilo. O lado ruim um pouco disso é assim, existe ainda uma grande concentração em grandes players, e essa não é a parte ruim, porque isso aí é ótimo até para o país, enfim, dentro disso. O que tá é a entrega de valor desses grandes players. Então, você consegue ter algumas fintechs, algumas outras empresas, que trabalham melhor a UX, a experiência, entregam um crédito melhor, faz isso. Só que ainda por causa dessa concentração, o cara acaba ficando lá no bancão e caindo no cheque especial caro, pagando uma taxa de cartão que ele nem precisava pagar e etc. Então, o que a gente tem como desafio aí dentro do mercado para aumentar essa competição é que o próprio usuário, que hoje já é detentor de várias contas, comece a olhar a melhor opção de produto. Então, assim, putz, se eu vou ficar estourado, se eu vou precisar, deixa eu procurar um crédito melhor, deixa eu ficar estourado num lugar melhor. Ou mesmo quando ele vai aplicar o dinheiro dele, etc. Também ele tem boas opções e ainda a gente vê um mercado muito concentrado. E o ser concentrado não é ruim, mas concentrado em opções ruins, pagando maior juros, pagando as melhores coisas. Eu acho que boa parte dessas contas que a gente fala aqui, fala não, né? Elas existem, né? São contas estão desativadas em atividade, né? Porque é uma conta que não passa fluxo nenhum. Muitas delas, sim. Ela foi criada em algum momento para ver se ela tem crédito, às vezes. É isso, deixa eu ver se tem alguma coisa que me interessa aqui. Deixa eu ver o que esse banco, se vou tem voltar crédito, onde eu estava, até porque
abrir uma conta é muito fácil hoje em dia, né? Muito rápido. Então, vou testar, vai que esse banco tem alguma coisa, né? Vi uma propaganda legal na TV e muitos não sabem, mas a chance de você ter alguma coisa já pré-aprovada é baixa, dependendo do seu histórico, né? Do seu histórico financeiro e tudo mais. O que eu tenho daí nesse conceito é uma questão assim mais de... O usuário ele vai ter múltiplas contas. Então, assim, o mercado briga hoje muito por principalidade, né? Cara, eu acho quase impossível você conseguir conquistar isso. Então, assim, vai ser o mais comum, vai ser os investimentos do cara estarem distribuídos em algumas instituições, e, enfim, 1, 2, 3 ou mais. Quando ele precisar de recursos, ele vai atrás de crédito daquela instituição mais barata, mais em conta. Então, enfim, é imobiliário, ele vai no banco que dá crédito imobiliário mais barato. É veículo, ele vai no banco que o veículo é mais barato. Ele não vai pegar e falar assim, não, eu vou pegar aqui nesse banco que eu já tenho tudo investido e vou financiar meu veículo aqui. E o Open Finance facilita isso, porque daí o banco lá que é especialista em auto, ele vai olhar e falar, não, ele tem recurso, ele tem isso, ele tem aquilo, vou liberar esse recurso aqui para ele. Eu vou chutar que não passa de 3 isso aí, tá? 3 relacionamentos, assim, você diz? Tô chutando, porque você vai ter um do dia a dia, um de investimento, um de crédito. Sei lá. É mais ou menos isso, assim, E é um talvez cartão que você eu tenho tem... um de seguro... O de seguro ou vai estar numa seguradora, e tudo mais aí dentro disso. Mas assim... Eu facilmente ter... Não, eu sei que esse cara aqui é um especialista em crédito. Não vai ter um melhor do que esse. É isso. Aumenta um pouco, porque daí, assim, né, nos relacionamentos hoje a média é 6. Porque daí você tem uma outra conta adormecida lá, porque você trabalhou na empresa X, precisava abrir lá. Mas eu digo assim, a principalidade... Distribuída em pelo menos 3. Eu acho que, assim, não é um absurdo você falar de uma principalidade dividida em 3 partes, 4, assim... 3 eu diria que é ok, pensando do ponto de vista da tua cabeça separar isso bem, né? Não, eu sei que, dia a dia eu uso essa conta aqui, mas quando eu preciso de uma atenção, pro investimento é essa outra que resolve, e assim segue, né? Eu tenho uma conta só do carro. Então, assim, ela tem a tag, paga pedágio, paga gasolina, paga as coisas, o carro nem é meu, da minha esposa, mas enfim, é uma conta que é do carro. Mas é isso. 3. Já até sei que conta, que banco que é. Mas 3 aí pode ser uma média, mas se vira loucura, você pode ter uma conta só para aquela casa, enfim, alugada no litoral, você pode ter uma conta só para o teu carro, e daí começa essa diversidade. Então, assim, brigar dentro do mercado vale muito mais a pena de você falar, não, eu tenho que ter um baita de um produto legal, de crédito ou de conta mesmo, de pagamentos, isso, do que tentar brigar para ser melhor em tudo, porque vai ser difícil aí dentro disso. Eu queria entender o seguinte, como é que foi esse momento aí? Agora eu vou aproveitar que eu já peguei a visão da Ingrid, agora vamos ver do seu lado aqui. De dar esse passo e, cara, entrar pro time do Pilotinho ali, cara, nesse momento super em estágio inicial, no momento que você entrou agora... Bom, pensando na vida inteira da empresa, ainda é estágio inicial. Ainda né? Estamos com menos de um ano aí, estamos nascendo. Mas queria entender um pouco isso, assim, como é que foi esse processo, porque, como eu falei, eu ouvi do lado da Ingrid, agora é legal saber essa história sua também. Não, boa, vou trazer aí do ponto de vista Melfi aí a história do Pilotinho, mas o que a gente tem, cara? Qual foi o bate-papo com a Ingrid? Então, faz parte do time de fundadores, né? São 4. Muito ainda na paixão do Open Finance, então tem muita paixão aí dentro disso. A gente pegou e falou, cara, Open Finance é um negócio que dá para fazer 10 mil coisas, é um baita de um canivete suíço, e o mercado continua fazendo 3, e olhe lá, nada contra, é difícil pra caramba fazer, mas enfim, um banco lançou uma coisa, daí todo mundo vai e faz parecido. A trilha de pagamentos, enfim, daí sim, com vários cases, mas na trilha de dados mesmo, e cases legais, e tudo aquilo que eu imaginava, muito pouco. Putz, assim. Daí a gente pegou e falou, dá para criar alguma coisa aqui, dá para fazer alguma coisa legal. O que a gente queria validar no começo,
uma das coisas que a gente se juntou foi em cima de crédito, mas pensando assim, classe C, classe D, a gente olha lá aqueles números do Serasa, milhões de pessoas endividadas e etc. A gente pensou num primeiro momento assim, cara, a gente consegue criar um guia bolso 4.0, sei lá. Então, nada contra o Guia Bolsa, adoro ele, mas assim, não tinha nem Open Banking quando os caras nasceram. Não, era então, outro momento. Agora tem um Open Finance legal. IA era uma coisa quando os caras nasceram, agora IA é uma outra. Então, dá pra fazer um negócio... Não, eu acho que é uma hipótese justa, assim. Não tem maluquice aí. Então, a gente falou, cara, dá pra fazer alguma coisa melhor que isso. E daí a gente começou, a primeira coisa que a gente começou foi estudar esse mercado, assim, e criar algumas soluçõezinhas de quanto você ganha, para onde está indo teu dinheiro, o que é dentro disso, etc. O lado ruim foi que a gente meio que validou que é legal, isso, mais esse usuário que está endividado, está no Serasa, está ferrado, ele não quer ver muito isso da vida dele. Então, ok, eu tô, mas, cara... Se eu quisesse olhar para isso... enfim, ele não quer. E pior ainda era tentar encontrar um modelo dentro disso assim. Para o cara que quer olhar, pelo menos, de pagar. De falar assim, então paga aqui R$4,90, R$9,90, R$19,90, que eu vou te ajudar a chegar em algum lugar, né? Criar um modelo de negócio em cima desses dados para esses usuários nesse momento de jornada. O que a gente conseguiu validar, pelo menos nisso? O que a maioria quer, o que as pessoas querem, independente de estarem endividadas ou não? Crédito. Entendeu? Todo mundo quer crédito, quer comprar produtos, quer consumir, quer investir em alguma coisa. A gente começou a pivotar e caminhar para um outro lado. Existem indústrias que elas querem vender, enfim, para pessoas. E, sei lá, um equipamento, uma cadeira de dentista, dentro de um exemplo. Custa lá 80 mil, 100 mil dentro daquilo. O dentista tem 3, 4 anos de profissão, quer comprar uma cadeira melhor e etc. Ele não tem 100 pau no cartão. Ele não... Pouquíssimas linhas, e na verdade quase zero instituições bancárias financiam equipamentos de saúde, etc. Pelo risco, pelo mercado, etc. Quem financia isso? É o fabricante. Talvez. É o fabricante. Sempre a indústria se financia para conseguir fazer isso aí. E a gente começou a ver que a gente conseguiria ajudar essa indústria no sentido de enriquecer dados, de trazer. Então, o Melfi vai lá comprar aquilo, se ele fosse dentista, e daí ele compartilha os dados com o pilotinho. A partir disso, a gente vira uma carteira de dados. Então, é bem legal pensar nisso daí, porque assim... Os dados do Open Finance, né? Eles... É um ecossistema aberto, mas é um ecossistema aberto entre instituições financeiras. O usuário está muito acostumado a compartilhar os dados dele lá do banco amarelo para o vermelho, do azul para o rosa, enfim. Fica dentro disso. Quando ele compartilha os dados dele com o pilotinho, vem para o bolso dele os dados, vem para a carteira dele. Igual se ele tivesse sacado o dinheiro. Sim. Agora está na mão dele. Eu quero entregar esses meus dados para a fábrica de cadeiras de dentista e etc. E ela vai analisar se eu sou um bom pagador, um mau pagador e etc. Eu entrego. Então a gente acaba facilitando essa troca de dados. O cara lá, ele não recebe os seus dados brutos, né? Então, linha a linha do seu extrato e etc. Mas quanto realmente o Gabriel teve de receita, era o Melfi no exemplo. Então, quanto o Melfi teve de receita, onde estão as despesas do Melfi. Baseado nesse extrato aqui, dá para entender que ele é realmente um dentista ou não, quanto ele está tendo de receita na profissão dele, olha aquilo e consegue tomar uma decisão. Se, vou sim, faço isso, ou não, o cara é um mau pagador, tá nisso e aquilo. Então, o que a gente está trabalhando agora dentro do pilotinho, e daí, você perguntou mais por que o pilotinho. O pilotinho surge para a gente entender como a gente pode gerar valor para o usuário final dentro do Open Finance. Então, fora do ecossistema, eu não quero gerar valor para um banco. Eu quero gerar valor para o usuário final. Uma ideia inicial é que eu geraria valor se eu conseguisse dar dicas financeiras para mudar aqueles índices do Serasa lá. Isso é difícil impactar, pelo menos nesse momento. A gente quer voltar nisso lá na frente, mas assim...
Não encontramos um modelo que a gente conseguiria ganhar dinheiro. A gente consegue trazer valor para o usuário se a gente dá os dados para ele, fala assim, os dados são teus. Agora compartilha com quem você quiser e a pessoa que receber tem os insights, as inteligências, as métricas dentro disso. E daí, com isso, a gente tá falando um pouquinho diferente aí de todos os conhecidos dentro do player de OpenFi, sou amigo de todos ou da maioria, gerando valor para o usuário, né? Porque daí ele sim conseguiu aquele crédito, aquela linha, compartilhando os dados dele, por causa do Open Finance. Modelo anterior, ele ia ter que, sei lá, mandar pedir pro contador dele, ou se ele é assalariado, pegar o Olerite, imprimir 3, 4 extratos, mandar. Daí o cara que recebe aquilo não sabe nem se é de verdade aquilo, se foi falsificado, se foi... Sim. Então tem um outro valor, né? É aí que a gente está encontrando. Então o propósito do Pilotim é conseguir gerar valor pro usuário final, pessoa física ou jurídica, enfim, mas no compartilhamento de dados, mais do que para quem está recebendo aqueles dados. E hoje, se não me engano, esse número pode estar um pouco desatualizado, tá? Mas da última vez que eu olhei, e isso é bem recente, mais de 20% dos dados do Open Finance eles estavam indo para ITPs. Então, se eu filtrasse ali as ITPs... Grandes receptoras aí, né? Isso, na verdade, as ITPs puras. Isso me diz que esses dados estão indo para fora do ecossistema. Né? Porque se a pessoa está plugada numa ITP, eu assumo que ela... Pelo menos até o momento, ela não é obrigatória a participar ainda, não tem reciprocidade. Ela tem a reciprocidade, mas ela não é detentora daquela conta, então ela não tem o dado para compartilhar, né, de certa maneira. Não, mas eu digo assim, mas a ITP tá mandando pra distribuidora de produtos médicos hospitalares. Sim, sim. Né? Ele não tem como mandar dado de volta. Sim, né? Assim, ela não é detentora de conta, ela não está regulada pelo Banco Central e etc. Então, de certa forma, para mim é um número que mostra o quanto a gente está, entre aspas, injetando em outros mercados para melhorar essas decisões, igual você falou. Né? É isso. Então, o conceito aí é legal. Eu gosto da reciprocidade do Open Finance porque ela incentiva que tenha mais participantes dentro do sistema financeiro. Então, ela traz essa questão legal aí. Alguns... lá no passado, nem entraram com... Assim, vendo o valor, falando, nossa, se eu entrar aqui no Open Finance, eu vou poder coletar dados, isso. Algumas deixaram de entrar, agora estão entrando mais por questão obrigatória regulada. Então, o sistema financeiro tem isso. Mas esses dados, a partir do momento que eles estão na mão do usuário, eles geram muito mais valor. Então, assim, é aquela empresa que precisa mandar dado para o contador. E daí, o Open Finance pode facilitar isso, mas o contador não é um participante do ecossistema. Mas via uma ITP ele consegue. O usuário que precisa financiar avaliar o crédito dele. Então, você pega assim, numa jornada, você vai comprar um apartamento hoje, se financia daqui 2 anos. Uhum. Cara, só que lá naquele momento que você vai fazer a compra, o cara já te pede um monte de documento, um monte de papelada e etc. Você poderia, com o Open Finance, dar um clique, aquilo vai sim para a construtora, fora do ecossistema. E daí, depois de 2, 3 anos, daí sim você vai estar no sistema financeiro. Espero que aquele banco também não peça extrato, nada disso. Pega o Open Finance já, consentimento, e leva... Então, assim, tem vários players, consórcio, seguradora, enfim, loja de automóveis usados, enfim, que podem se utilizar e beber desses dados a benefício do usuário, enfim, e a regulação permite, queira ou não queira, é uma parceria que ela está fazendo. O que é legal nessa discussão é assim, uma coisa que as ITPs estão fazendo muito bem e os bancos não. Todo banco poderia ter o portal de API deles, onde de repente eu me conectasse direto, fizesse um modelo de negócio e o banco ia ser remunerado por aquilo. Né? Então, como pilotinho, eu poderia ir lá no portal do Banco Vermelho, me cadastro, ele valida a minha empresa, cria um modelo de negócio. Em vez de eu usar a ITP, eu vou lá direto no banco, me conecto e pago X centavos a cada consulta. Hoje, quem está fazendo isso são as ITPs através desse modelo, né? Sim. E daí você paga lá os X centavos para a ITP, que está indo no ecossistema e tudo mais. Então, o Banco Central abriu a possibilidade, todo banco poderia ter feito isso. Está lá um capítulo dedicado a parcerias e pouquíssimos, ou me arrisco a dizer, 0 bancos fizeram isso.
Mas daí você tem 4, 5 ITPs que olharam para aquilo e falaram, cara, dá para criar um modelo aqui enquanto eles não tracionarem tudo isso. Assim. Eu acho que talvez eles façam isso para empresas maiores ou para algo meio fechado. Eu acho que rola uma certa preocupação de um risco reputacional, de novo, pela desinformação, vir alguém falar, olha, o bancão tal tá vendendo seus dados. Então, que sempre vai ser com o seu consentimento, com a sua, enfim. Mas a gente está no mercado que eu tenho visto, não chega a ser igual o Drex, né? Mas que sofre com muita engenhosidade aí do pessoal das fake news. Fake news, notícias e etc. Que poderia sim, né? De sair notícias desse tipo e etc. Mas monetizar os dados em cima disso, as instituições poderiam, e arrisco a dizer que devem fazer, porque está previsto, está lá, assim... o Banco Central talvez não escreveu com todas as linhas, façam isso, mas daí é aquela questão de regulatório versus produto. O time regulatório leu aquilo e falou, isso aqui não tem obrigação nenhuma, a gente só faz se quiser. E o time de produto podia ter olhado e falado, cara, isso aqui vira fonte de receita, eu consigo pagar 20, 30, 100% do meu projeto de Open fazendo isso. E daí eles estariam bacanas agora. Esse usuário hoje, como é que ele vê os dados dele se ele quiser? Cara, como é que ele tá conseguindo... Ele consegue baixar um JSON? Ainda não, e daí não vai ser um JSON. Hoje, né, o que o usuário consegue fazer? Bater papo com os dados dele através do WhatsApp. Então, os dados estão lá no nosso repositório, ele consegue conversar. Falar, onde eu gastei? Tipo, fui num evento a semana passada. Eu falei, cara, todas as minhas contas já estão pagas, posso viajar? E daí ele olhou lá e falou, cara, tudo pago, pode ir, liberado. E tu confiou? Então, confiei, tava certo. Boa. Mas, então assim, hoje um canal é bater papo com eles. O segundo canal é compartilhar com um parceiro, e daí o parceiro dele tem acesso. E ele olha os dados dele dentro dessa análise, de ver. O que eu falei ainda não, porque a gente está estudando como ele baixa isso. E daí talvez a melhor maneira seja um Excelzão, de volta à planilha. E uma outra coisa, daí você tem que demorar para publicar o podcast para ficar pronto isso daí. Boa, vai dar tempo, vai dar tempo. Mas daí é um add-on, um plugin, enfim, no Excel, que ele joga lá as fórmulas e daí ele tem acesso aos dados dele numa planilha, direto. Com fórmula, igual pilotinho.saldo e passagem-se conta e etc. Bate no nosso back-end, reconhece lá o usuário e etc. e traz isso. Isso aí tá gerando um valor legal pra caramba no MVP que a gente tá rodando, porque é trazer... Cara, quem controla hoje finanças pessoais, e daí entra naquilo, né? O pessoal queria, eu quero que você exporte, eu quero que você faça e etc. A gente pegou, vou jogar direto aí tua fórmula e você se vira. E tá um negocinho legal, tá rodando bem isso aí. Então ele teria esses caminhos, né? De bater papo com os dados dele, isso aí tá pronto, compartilhar com o parceiro, isso aí já roda. O Excel a gente lança em breve e baixar todos. Ele vai conseguir, mas daí encontrar um melhor modelo. Se é um CSV, um JSON seria a pior coisa. E ele sempre vai baixar o dado já enriquecido, porque daí a gente faz toda uma lógica. Legal. E daí o pessoal do Open Finance já sabe dos nossos problemas. Mas para quem não é do Open Finance, cara, às vezes vem lançamento duplicado, às vezes vem lançamento... errado dentro daquilo e etc. A gente trata já tudo isso de certa maneira, então ele vai ver as linhas melhores e categorizadas e dentro desse todo o modelo que ele já tem, né? Então é melhor para o usuário baixar. Vai ser, né? Do pilotinho, do que ele entrar no banco que ele tem investimento e baixar num formato. No banco que ele tem a conta, baixar no outro. Na fatura do cartão, pegar aquele PDF e tentar juntar isso num repositório único, né? Ô, Melf, eu queria entender aqui como que fica nesse caso aqui, você falou das pontas ali também, entender um pouquinho mais do benefício para as empresas, onde que entra IA nesse negócio, pensando que você tem aí várias cadeias, que igual a gente falou aqui, verticais financeiras, que podem se beneficiar disso e de alguma maneira estão um pouco cegas ali, tipo assim, ou só trabalhando com as informações proprietárias na hora de conceder crédito, né? Não, legal. Vamos até fugir um pouco do crédito e eu volto nele. Mas pensa assim, uma empresa, né? Então, aqui você tem que mandar todo mês aí informação para o seu contador. Acredito que você não faz isso ainda com Open Finance. Não.
E quem faz o financeiro, graças a Deus. Mas é isso. Assim, ó. O Open Finance, uma empresa, um intermediário, podia já pegar aquilo, ou teu próprio contador, mas enfim, entender aí o que é despesa, receita, o que é isso, etc., e já jogar lá pro sistema de contabilidade seu extrato enriquecido, entendendo a atividade da empresa e etc., e juntar com isso outras informações que ele pega e alimentar aquele sistema. Ia ser melhor pro teu financeiro, ia ser melhor pro contador e etc. Quando você joga num planejador financeiro, você resolveu contratar aí alguém que você tem 10, 15 milhões, mas tá precisando aumentar um pouco aí. Não tem nem o que ser planejado, é só jogar no tesouro e ser feliz. Então, mas você quer mais. Aí você fala, quero me aposentar com X e... Enfim. Só que o cara precisa, além de, enfim, o que você tem, o cara precisa entender onde você está gastando, o que você tem de receita, despesa e etc. Hoje, de novo, ou você vai mandar extrato, ou você vai ficar preenchendo alguma coisa, uma plataforma e etc. O Open Finance dá para os dados já irem direto para ele. E pode ter uma empresa no meio aí trabalhando inteligência, categorização e etc. para chegar bonito lá. E daí a gente entra no crédito, né? O que o Open Finance tem de muito legal numa análise de crédito? Sempre falei isso aí, acho que outras pessoas também, mas a gente traz aquela história do filme como um todo, né? Então, assim, como é que você analisa crédito na maioria das esteiras hoje? Como é que ele está dentro de algum birô? Qual que é o score dele? E daí eu posso aprovar ou não. Aquele score é construído com algumas fotos. Se alguma vez eu precisei de crédito, daí beleza. Foram consultar meu nome no birô. Então, ele tem quantas vezes meu nome foi consultado, qual o valor que eu queria e etc. Daí, depois, se eu paguei tudo certinho, nunca mais foi lá, ele sabe que realmente eu paguei. Se eu não paguei, aparece mais uma ponta lá, ele tá devendo, não pagou, regularizou depois de X dias e etc. Então, em alguns momentos da minha vida, ele tem lá. Tem a mínima ideia de outros fatores aí dentro daquilo. Se eu estou estudando, se eu estou nisso, se eu estou naquilo. Quando a gente pega os dados do Open Finance e consegue, com IA, nem questão de IA generativa, 3. Cara, análise mesmo. Inteligência de dados. E consegue jogar isso daí falando, o Melf, hoje, ele tem tanto de receita que realmente é recorrente, cai na conta dele, tanto que pinga de vez em quando. Então, vendeu um carro em fevereiro, não sei o quê. Cara, isso aqui não é renda dele. É uma receita esporádica e etc. Não tem como compor aquilo e calcular. As despesas dele. Cara, ele tá gastando num comportamento de consumo tanto em alimentação, tanto em saúde, tanto com moradia e etc e tal. Daí imagina que eu sou Tava falando de crédito, mas é crédito, queira ou não queira, eu vou avaliar se você pode alugar ou não aqui um lugar. Ele gasta tanto com moradia. Vejo que o aluguel que ele está pagando é 3, agora o aluguel vai ser 2,5, a locadora, enfim, vai olhar e falar, cara, o risco é baixo. Uhum. Então, assim, é uma esteira de análise de crédito, que ele está vendo se você é um pagador ou não, mas ele não está tirando recurso, no caso vai te dar a permissão de morar naquele lugar. Mas, enfim, é um dado muito rico para ele. Ele sabe que você pagou durante 12 meses o aluguel em dia, cara. Então, assim, ou você não pagou em dia, mas 5 dias depois, você sempre atrasa, mas paga isso e aquilo. Ou se, cara, Gabriel é bom pra caramba e a renda dele vem crescendo 5% nos últimos meses, etc. Porque agora tem mais view, tem isso, tem aquilo. Então, enfim, tá crescendo o negócio. Eu posso dar um crédito, vou financiar para você equipamento de microfone, câmera, etc. Então, eu ver aquilo, eu enxergar realmente o que está acontecendo com seus dados, pode levar uma decisão melhor. E é isso que eu vejo que o mercado ainda não está usando. Queira ou não queira, quem está na esteira de crédito hoje, dos bancos tradicionais, da indústria, ele continua trabalhando com os dados do birô, no máximo pegando Open Finance, calculando um total, mas não está entendendo, assim, o quanto é aquele consumo. Uma outra jornada do crédito, que a gente quer entrar, mas também fica aberto aí para o mercado, é como esse crédito impactou a vida da pessoa pós-crédito. Então, cara, eu vou te dar uma linha de crédito para você comprar um carro elétrico. Eu consigo, com Open Finance, com sentimento ativo e etc.,
entender se eu gasto em postos de gasolina no segundo, no terceiro, no quinto, no sexto mês, para ver se reduziu mesmo tudo aquilo. Então, assim, eu financiei X coisa para você trocar energia elétrica. Eu consigo ver se diminuiu o teu consumo de energia elétrica. Então, essa riqueza que o crédito e tudo mais pode explorar dentro disso e até criar teses. Falar, cara, essa linha de crédito aqui, ela realmente diminui combustível fóssil, isso e aquilo. Vamos carimbar ela como verde, daí vamos atrás do mercado e etc. Então, o que o pessoal ainda não usa, e eu acho que tem muito que desbravar, é isso. É como esses dados podem ser usados, tanto no mercado de crédito, e daí dei esses outros exemplos fora, para ver que assim, o dado sendo realmente propriedade do usuário, ele consegue gerar muito valor para ele, para quem está na cadeia. E daí o contador dele vai cobrar mais barato, vai conseguir mais cliente, vai ser melhor aí para tudo isso. Como é que você está vendo o uso de IA generativo? Você até brincou assim, né? Falando, umas condições hoje melhores do que quando fizeram o Guia Bolso, né? Sim, sim. Como é que você vê hoje, além do regulação, como é que você tem visto IA generativa? Como é que você tem usado isso, não só no pilotinho, mas também no teu dia a dia, assim? Então, IA é um negócio bem legal, assim, da generativa, né? Desde sei lá, vai ter uns 3 anos aí de GPT, 2,5? Eu acho que... Já estamos nisso, né? Enfim. Acho que menos que 3, mas é perto disso. Assim... Cara, é um dos negócios que quando eu conectei a primeira vez, comecei a bater papo, realmente eu falei, uau, isso é muito legal. Tive uma sensação parecida quando eu conectei a primeira vez na internet também. Me lembrou, o que me chamou a atenção, na época não foi nem internet, mas foi internet no celular. Eu lembro exatamente o dia ou local onde o WAP ainda ou já internet mesmo? Assim, Não, eu lembro de eu abrir no site do Globo Esporte. Tá. E aí carregando, eu falei, meu Deus, e aí quanto que tava o jogo? É isso que eu queria saber. Quanto que tava o jogo? E, pô, aquilo ali, eu tava voltando de São Paulo. Falei, nossa, que loucura isso aqui, cara. Então, tem algumas horas que você olha e fala assim, cara, que incrível isso, vai... E o ChatGPT, para mim, foi um negócio que deu um boom, assim, de falar, cara, isso aqui é muito legal. No dia a dia, eu acho que eu bato papo com ele todo dia, assim. Não tem um dia que eu parei de falar com o ChatGPT e usar outros, enfim, daí do próprio Gemini, do Google e etc. Eu tô muito fã do GPT ainda, bem viciado, assim, nele. Mas uso os outros para brincar, para trazer algumas coisas diferentes. Eu usava muito o Claude. E depois de um tempo eu achei que ele estava excessivamente querendo desenvolver coisas. Você falava, bom dia, ele. Bom dia, estou montando aqui agora um aplicativo que mostra a temperatura do sol. E tipo assim, lá, não, cara. Tudo tava virando ideias. Eu tinha que avisar, por favor, não crie código. Eu só tô te perguntando X. E aí eu fiquei um tempo sem usar e voltei a usar o GPT e tô usando muito esses customs ali para fazer tarefas específicas ali, para dividir com o time. Falar, usa esse daqui, tá pronto. Então tem uma listinha interna aqui de GPTs com um linkzinho, você acessa ele, usa, ele faz o que a gente precisa. Eu gosto muito de usar para criatividade mesmo disso, de... Putz, como seria uma música da regulação XPTO? Como seria um comunicado fake de 1º de abril? Sobre tal regulação XPTO em 1º de abril. Com então, signos do zodíaco. E daí o legal é isso, é que, cara, assim, você gastaria 4 horas, 6 horas, enfim. E ele consegue te devolver muito rápido e você olhar para aquilo, ler e etc. É muito legal todo esse modelo onde você consegue jogar isso daí para daí criar áudio, criar vídeo e um monte de coisa. Então, realmente, assim, como uso pessoal virou um negócio muito bacana. Tem um filho de 9 anos e também ele usa pra caramba. Pra criar coisa, pra fazer lição, pra isso e etc. Eu incentivo aí o uso controlado, mas ele usa bastante, assim, de... Falou, pode usar, mas assim, você tinha que estudar 3 horas, fica 3 horas aí usando esse negócio. Fazendo. Inventa alguma coisa aí, você vai...
usa como se fosse videogame. É uma lógica quase que essa, à medida que você consegue, inclusive, criar coisas ali que são jogos. Sim, de pegar e começar a desenvolver um monte de coisa dentro daquilo. Então, é legal. Um que eu comecei a usar de um tempo pra cá, aquele notebook do Google, o notebook LM Cara, lá. eu falei ele na gravação anterior, essa aqui. Fala dele. Putz, assim, ó, jogo lá. E eu usei até no grupo do Open Finance lá. Tinha um episódio lá de 1 hora, a live do Banco Central. Joguei a live lá direto, falei, Quando gera eu usei, aí. tava desativado a transcrição. Tá. Aí eu tive que esperar. Aí depois eu não consegui usar. Depois você mandou, eu falei, legal. Daí eu mandei, daí teve uns elogios lá que ninguém sabe que é IA o negócio. Então, assim, é muito legal, cara. É muito bacana. E daí, sei lá, uma live de 1 hora, ficou um áudio, quase um podcast, assim, de 7 minutos. E então, é sensacional. Tipo, se a galera não quiser ouvir tudo que a gente falou aqui, joga lá, vai ter um resumo de 6, 7 minutos com os principais pontos. Lá né? resume em áudio. Eu falei isso pra galera. Lá você consegue botar, se não me engano, umas 15 fontes diferentes. Sim, até 20, né? O Até limite alguma e tal. coisa assim. Aí você pode transformar num podcast pra você ouvir num áudio. Você pode transformar num mapa mental, num quiz pra você estudar aquele tema, numa linha do tempo. É sensacional, assim. É isso. É a melhor ferramenta pra estudar, eu acho hoje, assim. E daí... Além de fazer pesquisas com o Perplexity. Então eu meio que me divido assim. Eu acabo usando para estudar conteúdo que eu já sei o que é no notebook LM, para fazer pesquisa o Perplexity, aí vai embora, e o ChatGPT para controlar o dia a dia, a rotina ali e tal. Boa. E o que é mais legal em IA, e daí junta com a minha sensação quando eu conectei com a internet, com a própria tua de internet no smartphone, no celular, e a IA é que ela não tem um propósito. Você não faz só uma coisa. Eu tô usando muito o notebook para estudar. De tipo, pega um conteúdo lá, eu queria entender o que é isso. Putz, jogo lá, ele resumiu. Putz, agora eu entendo um pouco mais aí sobre tal assunto e etc. Pega uma regulação, joga lá, você vai ter um bate-papo sobre aquela regulação. Meu objetivo é aprender sobre aquela regulação e etc. Só que, se você quiser usar para fazer brincadeira, para aumentar sua criatividade, para codar, para fazer isso, tudo a IA tá envolvendo. Então, eu acho que ela tem esse aspecto que no meu dia a dia entrou forte. O inbox.ong lá. É IA. Que, assim, eu sei programar, sei fazer os negócios, mas é lógico que eu pedi para ele. Eu falei, cara, gera um negócio desse aqui para mim, gera isso. Então, sei lá, eu usei 20% do tempo que eu usaria, porque eu ia ter que codar, ia dar bug e tal. É ruim, como eu tô usando, porque não segue padrão de código nenhum. Mas daí eu posso depois pegar a ferramenta certa. Eu usei o GPT para fazer. E o 4. Eu posso agora jogar, fazer melhor e etc. Você pode falar a primeira coisa. Leia o código e comenta. Isso, então. Faz o diagnóstico para mim, né? O que tá padronizado, o que não tá. Direto quando eu tenho algum bug, eu falo, olha, passa por esse código linha a linha, me explicando o que ele faz. Até eu achar qual que é o erro. E assim a gente acabou fazendo o robô lá raspando o dashboard cidadão todinho, cara. Boa. Cara, montei o robô raspou tudo e ele fez todos os gráficos pra gente em Python, tipo assim, e eu 6.0 de Python, 6.0. Você fala assim, pô, e que linguagem que vocês fizeram pra poder fazer o crawling? Não tenho a menor ideia, mano. Então. Tipo assim, eu não lembro. Já tem uns meses que eu fiz, depois não mexi, mas quando eu clico pra dar play, tá funcionando. E sabe o que é o mais legal, assim, pra pensar? Foi mal se derrubou o dashboard cidadão em algum momento. É que o quanto evoluiu nesses últimos 2 anos, e daí você pode ficar tranquilo, assim, que, cara, só de evoluir igualzinho nos próximos 2, 3, ele já vai tá melhor, assim. É o que você falou, você nem sabia programar, já tá codando. O cara sabe programar, aquilo lá é um assistente dele, um copiloto e etc. Daqui 5 anos, cara, esquece, qualquer um já pede pra ele, faz e etc. O negócio vai estar muito legal. Mas no pilotinho, daí voltando, como é que a gente tá? Usamos um pouco de IA generativa, mas a gente tá muito ainda em aprendizado de máquina e análise de dados, assim, dentro desse funil. A IA generativa, ela lê os dados finais e cria alguns insights.
Assim, no bate-papo com o WhatsApp é IA generativa, porque ela vai lá, lê meu saldo e daí devolve. Ah, seu saldo foi isso e aquilo. Se o cara faz uma piadinha, ele responde com piada. Se o cara leva mais a sério. Mas para calcular aqui, para entender, limpar o que é duplicado, o que não é e etc., é IA velha guarda, tradicional, preditiva dentro disso. Para a gente analisar a situação do fluxo de caixa daqui 2, 4, 6 meses, é IA preditiva, enfim. Todo o modelo tradicional que a gente já tinha de aprendizado de máquina e etc. Então, a generativa ainda é, sei lá, 2, 5% vai do pilotim. Maior parte está nas disciplinas mais clássicas aí de dados ainda. Legal. E, Melfi, a gente está chegando aqui ao final. Além da IA mudando isso aqui daqui para frente, o que você acha que a gente tem de infraestrutura nossa que a gente está se preparando para grandes mudanças? Eu acho que tem o Pix parcelado, que para mim ele abre uma grande ramificação ali dentro do mercado, mas queria pegar um pouco dessas suas impressões também do que vem por aí, assim. Eu vou puxar, a gente falou um pouquinho lá no começo, e daí a gente pode fechar com a tokenização. Uhum. Cara, é um momento, enfim, o Drex deu uma bifurcada, uma patinada. E aí eu já te pergunto, tokenização do quê? Ou por onde começa esse destaque? A gente tem uma coisa que já existe, que o pessoal tem, que é a tokenização do próprio dinheiro. Então, se não é através de uma CBDC, através de stablecoins. Então, a gente tem... Está sendo muito falado. Stablecoins brasileiras, atrelado em real, stablecoins principalmente em dólar, e você já tokeniza aquele dinheiro. Para que você vai tokenizar isso aí? Para ele ter uma mobilidade global muito melhor. Então, outra empresa que aceita aquela stablecoin, que aceita aquele modelo, você já está, se ela trabalha ainda com contratos inteligentes, etc., muito melhor. É a gasolina daquele contrato, enfim, vai ser essa stablecoin. Tokenizou o dinheiro, começa a ver valor em tokenizar ativos mesmo. Em você pegar e falar, então, a agenda aqui de gravação de podcast vai ser tokenizada. Isso aí vai ser o pior exemplo, mas tudo bem, vamos nele e depois a gente melhora. Vai ser tokenizado. Então, cada slot, enfim, tem um proprietário. Na hora que o Melfi gravou, enfim, está tokenizado aquilo. Para ele reservar, tem que pagar o aluguel da sala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Tem que alimentar com stablecoins ou com CBDC esse contrato e por aí vai. Cancelou o aluguel? Tem uma regra lá falando que se é 48 horas antes, devolve tudo. Se tem tantas horas antes, é 50%. Se passou do... Cara, já tá tudo lá no smart contract, já tá tudo programado, já tá tudo certinho. Não vai ter nenhum humano nessa operação vendo quanto tempo foi antes, quanto tempo foi depois, quanto qualquer coisa. Mas vamos para um exemplo um pouco melhor, porque a agenda aqui... A própria imóvel, né? Então, você pegou aquele imóvel, tá dentro de um aluguel de temporada, de um negócio, e você pode colocar tudo isso aí em smart contracts, de locação e etc. Então, a operação da imobiliária, que seria caótica aí de, fecha, valida, faz isso e etc., se reduz porque tá tudo dentro daquele smart contract, tá tudo programado. Mas daí entra numa fase muito legal, porque a tokenização do dinheiro e a tokenização de ativos permite até a internacionalização da moeda, onde um gringo lá, um europeu vai alugar teu negócio, ele deposita euros digitais, passa por uma corretora que transforma aquilo em reais digitais, que vai cair na tua, ou ele coloca stablecoins em dólar, você quer receber em reais, enfim, e daí você tem toda a tua operação lá, toda digital, dentro do ambiente Web3, rodando isso daí muito bem. Então, isso realmente muda o comportamento do usuário, no sentido de, pode ser que demore 5, pode ser que demore 10 anos, mas daí a gente consegue ter uma economia muito mais transparente, fluida, não só aqui no Brasil, né? Comprar uma passagem, reservar um hotel, comprar um carro e etc., mas ela já caminha para ser global, para você conseguir fazer isso com países do Mercosul, Europa e, enfim, por aí vai. Então, ele muda o jogo de uma maneira muito legal. E principalmente por quê? Porque daí você tem várias coisas tokenizadas rodando dentro desse ambiente com essas regras pré-programadas, estabelecidas. E é a mesma coisa que você já tem hoje. Sei lá, você vai alugar uma casa, cara, vem tudo aquilo no contrato, quanto tempo tem, o que tem e etc.
Só que se você descumpre, putz, vai cair num alguém da imobiliária, ler lá e falar, ih, ele descumpriu aqui, não pagou no dia, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí não, é um programa, uma macro, um contrato inteligente que está olhando para aquilo e já adicionando aqueles gatilhos e tudo mais. Então isso daí tem um poder transformador. Começa na economia, começa na tokenização de dinheiro, mas muda o comportamento do usuário de uma maneira muito legal. A dor é descobrir, assim, quanto tempo isso vai demorar e um pouco com essa mudança do Drex, isso acelera, porque a gente pode ir muito mais para stablecoin, não esperar o regulador e todo o mercado se desenvolver, e ok, daí depois a gente entra no mercado que o regulador definiu, ou se o regulador mesmo volta a acelerar o mercado e daí vai, assim. Então essa é a dor aí. Legal. Cara, eu acho que vai... Essa lógica dos smart contracts eu acho sensacional, assim. Quanto que a gente vai poder criar coisas que nem estão em vista ainda agora, né? Porque um pouco é isso, né? É muito fácil dar um exemplo desse, que é um negócio que já existe, né? A gente só vai ganhar eficiência. Mas abre possibilidade para novos negócios, enfim. A internet, quando ela veio, o primeiro pensamento foi, legal, Amazon, né? Eu posso vender conteúdo pela internet, etc. Ninguém pensava no modelo de criador de conteúdo, influencer. Isso. Então, enfim, cria uma nova economia que vai destravar um negócio muito louco no futuro. Nossa, eu já comecei a pensar nos sistemas de... Jesus Cristo. Não, vai ter um sistema de bet, cara. Vai começar um a apostar contra o outro. Fala assim, você aposta contra esse cara aqui, você já roda. Os dois já ficam com o dinheiro travado. Cara, isso vai virar uma... Vão inventar muita coisa com essas lógicas. E coisas que já existem. Então, dentro do ambiente DeFi, enfim, das finanças descentralizadas, já tem loterias, já tem um mercado rolando. Mas ele ainda... Já tem um movimento grande, enfim, não dá para falar isso, mas perto da economia real que a gente tem, muito tímido. É tímido, né? Então, a gente vai aproximar essas duas economias cada vez mais. Então, vai ser um negócio aí que vai mudar realmente aí. O dinheiro pra gente seguir ele, cara, vai ser... A gente vai ter mais episódios aí pra gente tomar um Campari e falar de Drex sem blockchain, que a gente não falou aqui, mas vai ficar esse gostinho, a gente segue o papo. Queria te agradecer a participação aí, Melfi. Que é isso, mais uma vez aí prestigiando. Já... Eu tô na dúvida se a gente fez... Foi online antes? Quando a gente gravou, foi online. Quando cara, eu gravei contigo, tempo, foi online. Tem tempo. Então, se foi online, foi um dos 30 primeiros episódios. Daí eu já não... Porque até o 30 foi... Até o 29 foi online. Aí do 30 até o... Sei lá, 90, 80 e alguma coisa, foi em estúdio alugado. E daí pra frente foi aqui. Então eu tô nessa primeira safra aí. E daí fizemos um monte de coisa junto. Já tem um podcast monte de coisa. em eventos, aí teve de tudo, né? Boa. Pessoal, nossa audiência, obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Follow the Money, entre lá, letsmoney.com.br. Lá vai ter a matéria do episódio de hoje e de todos os outros que a gente tem feito. Então, se por alguma razão não deu para acompanhar, você sabe que na Let's Money é multiplataforma. É vídeo, é escrito, é áudio, do jeito que você quiser, para você ficar bem informado. Obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.